Boa noite, amigos. Nesse primeiro programa do ano, nós recebemos com muito prazer o prefeito do Recife, João Campos. Prefeito, o senhor, quando assumiu, entrou diante da população cheio de dúvida. Vem esse cara novo, vai ser uma desgraça em Pernambuco, ele não sabe administrar, ele vai fazer politicagem e termina o ano, você com 70% de aprovação. Qual foi o segredo? João, primeiro, boa noite, obrigado pela oportunidade, desejar um feliz ano novo a todo mundo que está nos acompanhando. E o segredo é trabalhar, João, é trabalhar, se dedicar. A gente não está aqui em busca de estar correndo atrás de uma aprovação alta ou não, mas é em busca de trabalhar pela cidade, de poder fazer as coisas com transparência, com verdade. Mas foi com gostoso dedicação. saber, não foi? Agora, naturalmente, quando você faz com tempo dedicado, faz aquilo de corpo e alma, faz bem feito, você fica feliz de ver o resultado. E o resultado é ver uma criança podendo ter acesso a uma educação de qualidade, um serviço de saúde melhorando, a infraestrutura da cidade avançando. Então é prazeroso ver como a gente pode ajudar a vida do recifense melhorar a cada dia. Né? O prefeito, como é que vão suas mulheres? Porque seu secretariado tem poucos homens, a maioria é mulher. Está satisfeito com o seu secretariado? A gente foi a primeira capital do Brasil a ter paridade de gênero no secretariado, né? O que é isso? Tem metade de homens, metade de mulheres no primeiro escalão, no secretariado. E o resultado tem sido muito bom. A gente percebe tanto a qualidade do trabalho, o potencial de entrega, a integração entre a equipe. Então, tudo melhora e fica um ambiente muito melhor de se trabalhar. Enfim, tanto os resultados aparecem com mais força e, sobretudo, João, a integração do time. Você garantir a distribuição igualitária de gênero, você consegue fazer com que numa reunião, que às vezes você vê historicamente numa reunião de primeiro escalão, tem 15, 20% de mulheres, hoje você tem metade de mulheres. Isso mostra um grau de sensibilidade e de poder de execução, de integração muito maior. Olha, outro dia o governador Paulo Câmara ligou para mim e disse: eu estou arretado com o João Campos. O que foi, governador? Ele roubou a Ana Paula Vilaça. Você tirou um dos talentos do Estado, não foi? Ana Paula é a mais nova, mais novo reforço da prefeitura. E que reforço, Ela assume um gabinete que funciona como uma secretaria para o centro da cidade, que foi um compromisso nosso de fazer uma gestão centralizada no centro da cidade, né, específica para o centro. Tanto a parte de zeladoria, de manutenção, o planejamento de médio e longo prazo para aquela área, tudo isso está coordenado dentro do gabinete que a Ana Paula coordena, para a gente garantir que o centro da cidade, que passa por um processo de transformação, tanto da atividade econômica, de degradação. Ele está muito ruim, não é? O que acontece nos centros urbanos, João, que a gente percebe do Brasil, é um processo de degradação devido a uma nova posição, principalmente da atividade de comércio, de serviços, que antes era centralizada. Quem está nos ouvindo aqui sabe que mora 20, 30 anos no Recife. Você mora em Água Fria, ou você mora no Ibura, queria comprar uma televisão, um rádio, você ia até a cidade para comprar, né? Até o centro. E quem morava em Dois Irmãos, então? Hoje exato, onde eu sempre morei, você tem a gestão, você tinha uma necessidade de todo mundo para o centro. Isso foi descentralizando, cada localidade tem o seu comércio, tem os seus serviços, e a gente precisa ressignificar o centro. A moradia vai ter um papel importante, então a gente está estruturando alguns projetos de moradia para o centro da cidade, revitalização de prédio histórico. A gente fez uma série de benefícios, né? Então hoje, para você construir, recuperar prédio, montar uma empresa, ter uma moradia no centro, você tem benefício de todos os impostos da prefeitura. Ô prefeito, algumas vezes eu tenho visto aqui no Recife algo que para mim é comum ter visto no exterior, mas aqui é a primeira vez que eu estou vendo. Obras realizadas de madrugada, porque você fazer uma obra numa via de grande movimento durante o dia causa um caos completo. E muitas obras sua administração está fazendo de madrugada. A gente tem uma série de obras, sobretudo em grandes corredores, que elas são executadas no período da noite, né? A partir de 9, 10 horas até 5, 6 da manhã. A gente faz um planejamento, né, de execução dessas obras. Naturalmente, nem todas podem ser nesse horário.
Você pega, por exemplo, e é importante explicar isso, uma via onde o piso é de concreto, não é de asfalto. Você, quando coloca o concreto, ele tem um tempo de cura, que a gente chama, é o tempo para ter uma resistência adequada para passar carro. Então você tem que passar pelo menos 5 a 6 dias sem poder passar nenhum carro em cima. Por isso que fazer manutenção em placa de concreto causa um transtorno maior do que o asfalto que você faz à noite. Mas a gente tem buscado trazer esses conceitos técnicos que eu tive a oportunidade de aprender também enquanto engenheiro civil para a parte de manutenção e zeladoria da cidade. Agora, o senhor está asfaltando rua que não é festa. É uma festa, né? Boa Viagem, metade de Boa Viagem está com novo asfalto. A gente está com um plano de mais de 100 milhões só para o período do verão de investimento. Uma parte grande é recuperação de pavimento. A gente teve, João, nesse último inverno, né, do ano passado, foi o inverno onde mais choveu nos últimos 10 anos. Então, o impacto quando você chove, quando tem uma chuva grande, durante muito tempo, o impacto na infraestrutura da cidade é muito grande. Então, qualidade de pavimento, de calçada, entupimento de galeria. A gente faz um pacote grande de investimento para preparar a cidade para o inverno e depois do inverno a gente tem que recuperar muita coisa. Então, nós concentramos muito investimento em infraestrutura esse ano. Olha, prefeito, o cartão postal principal do Recife está uma desgraça. A Avenida Boa Viagem, o calçadão está uma miséria. O que bota defeito está lá em Boa Viagem. E eu soube que o senhor tem um projeto revolucionário que vai tornar a Avenida Boa Viagem realmente uma das vias mais bonitas do Brasil. A gente tem como grande cartão postal da cidade a Avenida Boa Viagem, né? Eu diria que o centro do Recife, o Marco Zero e a nossa orla são dois grandes cartões postais. A orla não está do jeito que a gente gostaria, é importante dizer isso com muita tranquilidade, mas sobretudo com ação, né? A gente está agora, a partir de fevereiro, devem começar as obras dos quiosques, são 60 quiosques, eles não serão recuperados, né? Serão refeitos, são novos quiosques. E tem um projeto que a gente está finalizando ele agora no início do ano também, de recuperação integral da orla. É a gente reposicionar a orla da cidade num novo conceito. Então não é só a recuperação e refazer os quiosques, que é a primeira etapa, mas é a gente aumentar a área de calçadão, a gente interligar, por exemplo, o Pina com Brasília Teimosa. O ideal é que você saia do Parque das Esculturas, que fica lá perto ali ao Marco Zero, e você possa até a divisa com Jaboatão, numa faixa linear na margem, na beira do mar, né? Hoje ela é descontinuada, você não tem um calçadão na área ali do Pina, e a gente quer fazer essa ligação para ter uma faixa contínua e muitas outras ações que a gente está planejando, e na hora certa a gente vai poder anunciar no início do próximo ano. Vai mudar o piso também. O piso ele tem uma necessidade de ser alterado por uma questão de desgaste, né? Tem quase 20 anos que foi instalado. Na área à beira-mar tem muita intempérie, então a maresia estraga muito concreto e o concreto armado, e a gente vai ter que fazer uma recuperação de piso. E a gente está estudando também um processo de engorda da praia, uma faixa de mais ou menos 2 quilômetros que cabe engorda. A gente tem a licença ambiental para isso e a gente está atualizando o projeto e possivelmente será executado. E vai tirar as curvas da ciclofaixa? A gente vai reduzir significativamente. A gente não tira 100%, mas o projeto prevê a redução de mais de 80% das áreas de curva da ciclofaixa. E vai melhorar, Não, né? é um projeto, como eu disse, integral. Tem muita coisa que a gente está, enfim, guardando para comunicar no momento certo, mas muda o tamanho e o padrão da orla. A gente tem uma orla que tem um caráter residencial forte, né? A primeira faixa ali é toda residencial, mas a gente consegue fazer uma harmonização maior com a integração com o resto da cidade e trazer novos serviços e atividades que hoje não existem na orla, a gente consegue levar. É o espaço mais democrático, mais utilizado e de maior convivência dos recifenses, de todos os cantos da cidade vão para a orla, e a gente vai implementar esse projeto. É um projeto muito grande, dá mais de 100 milhões de reais. E quanto tempo para ficar pronto? A gente lançando o início das obras, em 2 anos é possível terminar na integralidade.
O prefeito, o Recife foi uma das poucas cidades brasileiras que ganhou o título de cidade criativa. O que é cidade criativa? Cidade criativa é uma cidade que tem dentro da sua estrutura, né, principal, elementos de criatividades que repercutem na cidade inteira. Então, nós temos o título de cidade criativa reconhecido também pela Unesco, quando a gente fala de várias linguagens culturais. A música, por exemplo, que foi o que deu o nosso título. Nós temos aqui como o nosso frevo, enfim, que é grande referência para o Brasil e para o mundo, de berço recifense, e que várias linguagens que a gente tem na cidade tem uma representatividade cultural muito forte. E a gente fala aqui da parte central, da periferia, de ritmos, de linguagens diferentes, então do audiovisual, do teatro, do circo, da música, e tudo isso representa a criatividade. Então, uma cidade que recebe o selo de cidade criativa, como nós recebemos, são pouquíssimas. São algo próximo a 50 cidades no mundo que tem esse título. Então, se você imaginar, só o Brasil tem 5.500 cidades. Quantas cidades não tem no mundo? E só aproximadamente 50 tem esse título. O prefeito, depois do intervalo, nós vamos continuar sabendo coisas do Recife. Prefeito João Campos, o senhor tem saudade da Câmara Federal? O senhor tinha um grupo lá de deputados jovens e a maioria brilhando aí nos seus estados. Você mantém contato com eles? Eu gostei muito do período que passei enquanto deputado. É uma atividade bem diferente da prefeitura, né, do executivo. No legislativo você tem que articular, construir, enfim, preparar projetos de lei, entender o que está sendo discutido no âmbito nacional e trazer o seu mandato para se posicionar em relação àquilo. Quando a gente fala do executivo, é outra atividade, né? Outra rotina, você cuidar de escola, de unidade de saúde, de infraestrutura. São coisas diferentes, gosto muito das duas, embora sejam diferentes. E eu mantenho o contato, sim, é fundamental a gente manter esses contatos em Brasília, junto a deputados, enfim, às bancadas, deputados que são daqui de Pernambuco, outros deputados também que são de fora, que a gente construiu relação de amizade, porque isso daí possibilita que você tenha, enfim, um trânsito mais fácil para as decisões nacionais. Então, alguma legislação que impacta diretamente na vida do Recife, na arrecadação municipal, numa pauta de educação aqui que é votado lá em Brasília, tudo isso você conhecendo como funciona a Câmara e conhecendo as pessoas, você consegue ter força de articulação. Então, isso é decisivo, você manter essa boa relação. Você vai começar o ano cheio do dinheiro, né? Vai poder usar 800 milhões para fazer obra. Não é o Paulo Câmara vai receber mais dinheiro do que o fundo eleitoral no último mandato dele, mas você também vai receber um dinheirinho bom, né? A gente fez esse ano, João, um trabalho, esse ano passado, né, 2021, de muita austeridade. O que é isso? É segurar, nós seguramos muito a despesa, cortamos, sem reduzir o número de serviços. Então, com ajuste, a gente garantiu os serviços, mas reduziu muita despesa. Com isso, a gente conseguiu melhorar a nossa nota de crédito. Então, com essa nova nota de crédito, a gente consegue pegar financiamentos e empréstimos em bancos internacionais. Então, antes a gente pegava 100 milhões, mais ou menos, por ano para a obra, a gente vai poder pegar até uns 700 milhões por ano, a gente vai conseguir pegar e garantindo a saúde financeira do município, assim, fazendo isso e tendo capacidade de pagar esse empréstimo. Neste ano, como está sendo o seu relacionamento com a Câmara Municipal? A Câmara de Vereadores... Deu um bocado de dinheiro para você agora, não foi? Isso, 30 milhões. Teve um ano muito produtivo. Aqui eu reconheço, externo, o meu respeito pela Câmara de Vereadores. Tem logo na Constituição do Brasil, João, quando você lê logo nos primeiros artigos, talvez seja no que fala da Constituição dos Poderes, diz que os poderes devem ser independentes e harmônicos. Tem essa palavra, e harmônicos entre si. E a gente precisa de harmonia entre os poderes.
E a gente consegue construir isso no Recife, com a independência que a Câmara tem, mas com a harmonia, afinal de contas, os dois poderes têm interesse em cuidar e ver a cidade crescendo. Então, várias pautas que foram discutidas conjuntamente, audiências públicas, temas relevantes da cidade, a Câmara de Vereadores teve uma participação efetiva. Aqui eu reconheço, externo, esse reconhecimento, em nome do presidente Romerinho Jatobá, o nosso líder do governo, Samuel, o primeiro secretário, Heriberto Rafael, enfim, de toda a bancada, todos os vereadores e vereadoras que trabalharam para construir uma cidade melhor, né? Prefeito, quando o senhor esteve aqui depois de ser eleito, me disse que onde a prioridade da sua administração ia ser a educação. Está cumprindo? Estamos cumprindo, João. A gente tinha alguns compromissos, vocês devem lembrar, duplicar o número de vagas em creche na cidade. A gente tem nesse momento mais de 10 creches em obras na cidade. Lançamos um edital para credenciar as creches e escolas privadas que fecharam durante a pandemia. A gente credencia ela para o município, compra todas as vagas para disponibilizar gratuitamente para as crianças recifenses. Estamos fazendo uma PPP com o BNDES para ampliar o número de vagas, então o privado constrói e a gente faz a administração e a gestão. Enfim, estamos fazendo tudo isso. Lançamos o Embarque Digital, que é o maior programa da história do Porto Digital, para a formação de jovens de escola pública em nível superior de tecnologia, bancado 100% pelo município. São mais de 2.000 jovens que estão passando por essa oportunidade. Enfim, lançamos uma escola de ensino digital, multiplicamos o número de horas de aula disponível na internet, retomamos as aulas presenciais, estamos fazendo reforma e reestruturação da nossa rede. Tem uma agenda muito grande que está sendo cumprida para garantir que o Recife está no eixo verdadeiro da educação, que com isso a gente, no horizonte aí de 5, 10 anos, consegue mudar o tamanho, o patamar da cidade. Ô prefeito, o senhor fez o melhor sistema de vacinação do Brasil. Isso não é dito por mim, é dito pelos técnicos. A vacinação no Recife foi fantástica em todos os... Qual foi o segredo? O segredo Conecta Recife. O segredo é ter coragem e ousadia de fazer aquilo que vai trazer um melhor serviço para as pessoas. A gente, no primeiro dia, lá em janeiro, no início da gestão, eu lembro de uma reunião que eu disse, no Recife vai ser tudo digital, o agendamento, a escolha do dia, horário, local. O pessoal disse, como é que a gente vai fazer? Eu disse, veja, a gente tem uma semana para montar isso. A gente, em uma semana, conseguiu estruturar, fomos aprimorando a cada dia, e a gente teve, João, e aqui eu quero parabenizar toda a equipe da Prefeitura, a equipe da Secretaria da Saúde, que estruturou tudo isso com a gente. A gente, do início da vacinação, até o dia 31, né, desse ano, nós não paramos um único dia de vacinar. Foram mais de 350 dias sem parar de vacinar, 26 centros de vacinação, mais de 700 profissionais, mais de 30 milhões investidos. E hoje a gente tem mais de 1.500.000 recifenses cadastrados na nossa base de dados digitais, seguindo toda a lei de proteção de dados. Mas hoje a gente tem essa comunicação direta com o cidadão através do Conecta Recife. Olha, vamos acabar uma fofoca que eu não aguento ler esse negócio, porque eu sei da realidade. E você está brigado com o Geraldo Júlio. Eu posso dizer que esse é fake news do ano, né? Isso é uma grande fake news. Geraldo é um grande amigo, parceiro político. A gente tem uma relação muito próxima. Então, além de... Cria do seu pai. Meu pai tinha uma admiração, um carinho muito grande por ele. Eu também nutro isso. Tenho uma relação de profunda amizade com o Geraldo e admiração. Ele foi um grande prefeito do Recife. A gente teve a oportunidade, João, de receber uma cidade organizada, com as contas em dia. A gente vê, quando converso hoje com muito prefeito por aí, você vê o sufoco que muitos prefeitos passaram de pegar uma cidade completamente, enfim, desestruturada. A gente não, pegou uma coisa organizada. E eu tenho um carinho imenso para o Geraldo e digo sempre, todo projeto que ele tiver, que ele liderar, eu vou estar ao lado dele. O prefeito, o senhor vai conseguir convencer Geraldo Júlio a ser candidato a governador? Veja, João, o Geraldo tem a oportunidade de tomar a decisão e o que eu tenho dito é que a decisão dele tem que ser respeitada. Então, qualquer pessoa pode escolher ser candidato ou não ser. E a decisão que ele tomar, eu vou o apoiar integralmente. Agora, como foi sua conversa com Lula?
Nós tivemos no encontro, né, de prerrogativas lá em São Paulo, que reuniu vários advogados do Brasil, que se reúnem defendendo, enfim, a liberdade democrática, enfim, o Estado Democrático de Direito, e a gente pôde conversar rapidamente. Externei para ele a preocupação de Brasil, enquanto a gente vê o tecido brasileiro aí se esfacelando nas conquistas sociais, estabilidade econômica, o poder da moeda, tudo perdendo competitividade e se desgastando. E que a tarefa de construir uma eleição para o próximo ano é uma tarefa desafiadora. Então tem que enfrentar esses grandes problemas. Não dá para você fazer uma eleição sem enfrentar os problemas reais brasileiros. Então o desemprego, a fome, o crescimento da miséria, o desafio nos grandes centros urbanos da segurança pública, da mobilidade. Externei todas essas preocupações. Ele colocou que estava atento a tudo isso, trabalhando. E eu vejo que há um movimento de tentar juntar esforços, somar forças, né? Essa eleição não vai ser uma eleição de sucessão presidencial apenas, né? É algo muito mais sério. A gente está falando de alguém, o presidente Bolsonaro, que tem um perfil autoritário, que tem, enfim, um perfil antidemocrático. Então, essa necessidade de conversar com as forças democráticas, com os candidatos que estão colocados, é importante. E a gente, enquanto prefeito, enquanto dirigente partidário, tem que fazer isso também. Ô prefeito, vamos imaginar que a Prefeitura do Recife seja um carro e você esteja dirigindo esse carro. Você usa muito ou pouco o retrovisor ou prefere sempre olhar para frente? Veja, a gente tem que, na estrada, se quem não olha para frente não vai acertar o caminho, né? Então tem que olhar para frente e enxergar longe. Naturalmente, você ter boas referências, olhar para o retrovisor é bom para pegar referência, né? O que é que dá certo, como é que foi assim, como é que surgiu isso. Mas eu acho que na vida a gente tem que ter sempre um objetivo claro, ter uma força de vontade para construir e olhar para frente, né? Olha, teve aqui outro dia o Ricardo Melo, que é o secretário, é um dos poucos homens da sua administração. Homem lá não tem vez realmente. Tem metade, rapaz. É metade homem, metade mulher. Mas a metade mulher é melhor. A verdade é essa. E agora com a Ana Paula tirou... Desequilibrou, né? Desequilibrou, né? E ele me disse que teve uma conversa com você e você disse que na sua administração a cultura era prioridade máxima. Verdade? É verdade. O que eu digo é o seguinte: quando você pega uma sociedade e compara ela com a árvore, a cultura e a educação são as raízes, é aquilo que garante que a sociedade fica de pé. Então, a gente precisa sempre estruturar a educação e garantir que a cidade, que as pessoas tenham acesso à cultura, conheçam, que produzam, que façam cultura. Então, isso é decisivo. A gente, esse ano, no ano de pandemia, onde a gente viveu redução de orçamento, onde a gente viveu impossibilitados de poder fazer eventos, shows, a gente conseguiu colocar mais de 20 milhões de reais em editais, desde a cultura popular a diversas linguagens, enfim, como música, teatro, circo, sendo contempladas, mas com um olhar muito forte em como é que o Estado e o município podem ajudar a cultura no momento desafiador. Então, a partir desse ano agora, a gente espera poder fazer ainda mais, tendo em vista a melhora do quadro da pandemia. Ô prefeito, o senhor me ajuda para eu ganhar $1 milhão? Me ajuda? Rapaz, como é que é isso? Não, se eu conseguir essa resposta, eu vou ganhar $1 milhão. Prefeito, vai ter carnaval? Eita, João, é uma pergunta de fato valiosa. O que é que a gente pode lhe dizer? A decisão deve sair na segunda quinzena de janeiro. E por que isso? Não é porque a gente já tem ela, não. É porque a gente está construindo. A gente precisa chegar no prazo limite mais próximo para a decisão e avaliar todos os dados. Então, como é que está a taxa de positividade, de transmissibilidade, de ocupação de leito, número de doenças respiratórias, número de óbitos, de casos graves, enfim, tudo isso tem que ser visto num cenário mais próximo para a gente tomar a decisão do que é que vai ser feito. E o que é que vai governar a nossa decisão? Responsabilidade. Eu gosto de carnaval, tenho certeza aqui que muita gente também gosta, mas ninguém vai tomar uma decisão irresponsável. Então a gente tem que olhar esses números, se tiver condições de fazer, se as autoridades sanitárias avaliarem que é possível fazer, a gente caminha, senão não tem como caminhar. Vamos dizer isso com transparência, informar o porquê da decisão
e agora na segunda quinzena de janeiro a gente anuncia. Eu perdi $1 milhão agora, porque a resposta eu não tive. Nós queremos agradecer ao prefeito, dar os parabéns, porque é unanimidade. Todas as pessoas que eu converso, de todos os segmentos, o prefeito João Campos foi uma gratíssima revelação e realmente o recifense está adorando a sua administração nesse primeiro ano e com certeza daqui os outros 3 vai ser ainda melhor. Um forte abraço, tenham todos um feliz ano novo e até o próximo programa, se Deus quiser.